O que a gente viu até agora é que se você tiver um corpo, vamos pensar num corpo quente, tá? E aproximar esse corpo quente de um corpo frio, o que que acontece? Pois bem, o corpo quente é aquele corpo que está com seus átomos aqui dentro muito agitados. A agitação dele é grande. Essa agitação grande faz com que a gente já tenha visto isso, né? A temperatura desse corpo seja uma temperatura alta. Já o corpo frio é aquele cujos átomos estão com pouca agitação térmica. Então, pouca agitação, uma temperatura pequena. E a gente mostrou o seguinte, que essa agitação está diretamente relacionada com a energia interna de cada corpo, né? A energia térmica que cada corpo poderia representar. Então, nesse caso, se você pegar, por exemplo, o corpo quente e aproximar do corpo frio, a gente sabe que energia térmica vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio até que eles atinjam o chamado equilíbrio térmico, tá certo? Essa energia que vai fluir de um corpo para outro, a gente dá o nome dela de calor. Pois bem, o que a gente vai fazer aqui agora é mostrar o que é a forma com que o calor consegue sair de um corpo quente e ir para o corpo frio. E a gente vai ver que a gente tem três maneiras, três formas disso acontecer. Quais são as três formas? A primeira delas é por condução, tá? Que basicamente é um contato direto entre os dois corpos. Você, por exemplo, encostar um corpo no outro, né? Ou, na verdade, um átomo está bem próximo do outro átomo e passar essa energia de átomo para átomo, tá? A gente vai mostrar isso na próxima sequência. Condução. O segundo seria por convecção. E o terceiro, basicamente, por irradiação. Ou somente radiação, como alguns livros trazem para a gente, tá certo? Então vamos analisar cada um desses aqui separadamente. Vamos começar com a mais simples delas, que seria a condução. A condução, gente, é um processo onde um átomo passa a energia que ele recebe a mais diretamente para os seus vizinhos mais próximos. Então, a energia flui de um átomo para o seu vizinho mais próximo e assim sucessivamente até que todo o corpo tenha recebido essa energia extra. Então aqui o exemplo é, você tem um fogo, uma faca ao fogo, né? Essa região que está mais próxima aqui da chama, tá? Se a gente pudesse aumentar aqui um pouquinho, né? Vamos pensar que a gente estivesse dando um zoom nessa áreazinha aqui e representasse os átomos que estão nessa superfíciezinha aqui, você veria que esses átomos, eles não estão parados, eles têm uma certa agitação, cada um deles está agitado, tá certo? E esses átomos, por se tratar de um sólido, no caso da faca, eles também não estão ali soltos, né? Eles estão, na verdade, bem presos uns aos outros. Esse cara está preso a esse, está preso a esse, formando o que a gente chama de uma rede cristalina para esse sistema, tá certo? O que acontece é que ao receber energia, o átomo mais aqui da ponta, vamos representar por essa bolinha aqui, tá certo? Estaria passando a sua energia para os seus átomos mais próximos, este e este, que ao receber essa energia passa para o seu vizinho mais próximo, esse e esse, que ao receber vai passando para os mais próximos. Ou seja, você acaba fazendo com que um átomo passa energia para o seu vizinho mais próximo, que passa para o vizinho mais próximo, que passa para o vizinho mais próximo, e aí gradativamente essa energia térmica que você começa a receber por aqui acaba chegando na parte final da faca lá em cima, né? Esse é o que a gente chama de processo por condução. Dependendo das forças que você tiver aqui, algumas forças são diferentes de outras, né? Então algum material vai ser diferente do outro. A propagação de calor ela acaba acontecendo de uma maneira diferente entre materiais diferentes. Por exemplo, no ferro ela acontece numa velocidade, no alumínio acontece com outra velocidade, na madeira acontece com outra velocidade. Então, dependendo do material que você tenha, que a gente chama de K, que é a condutividade térmica desse material, cada um dos materiais vai conduzir melhor ou pior o calor, tá certo? Aqueles que conduzem bem o calor são chamados de condutores térmicos, por exemplo, os metais. E aqueles que conduzem mal o calor, né? Exemplo de isopor, por exemplo, seriam chamados isolantes térmicos, tá? Então isso depende do K do material, da sua condutividade térmica. Qual é a outra forma que a gente tem de conduzir o calor, né?